Sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos, meu nome é Ana. Eu vim aqui hoje fazer essa aula para vocês. O tema da nossa aula de hoje é sobre unha ruída, né? Eu já fiz outras aulas sobre unha ruída também. E eu vim mostrar aqui para vocês uma coisa que acontece muito na nossa mesa, né? Quando a gente tá trabalhando nessa profissão. E essa aula de hoje vai ser muito importante porque vai facilitar muito a vida daquelas pessoas que querem viver da unha de fibra de vidro, tá? Então é uma aula muito importante e vocês vão conseguir, através dessa aula, aplicar uma fibra de forma mais fácil, uma unha ruída. Vocês vão saber identificar uma forma melhor de aplicar essa fibra. Vocês vão saber identificar quando a unha precisa ou não precisa, né, de fazer reconstrução. E prestem bastante atenção, anotem direitinho. Quem assistir essa aula não vai ter dúvida de como fazer reconstrução de uma unha ruída, tá bom? Quem assistir, prestar bastante atenção, anotar tudo no caderninho, não vai mais passar sufoco na hora de fazer uma reconstrução. Não vai ter mais dúvida se precisa ou não fazer a reconstrução de uma unha ruída. O que acontece em questão dessa aula nossa de hoje? A maioria das nail design, principalmente as iniciantes, tem muito medo quando se trata de unha ruída. Por quê? Porque elas não se sentem seguras para fazer uma unha ruída, né? Pelo fato de não ter espaço para trabalhar, pelo fato de não saber se precisa ou não precisa de fazer reconstrução, pelo fato da gente ter dúvida se o resultado vai ficar ou não vai ficar bom. Então, essa aula de hoje vai ajudar você a fazer uma reconstrução numa unha ruída e saber quando é que precisa dessa reconstrução, tá bom? Então, prestem bastante atenção para você não perder nenhuma parte, para você conseguir aí fazer uma reconstrução em uma unha ruída caso haja necessidade, tá? E você, através dessa aula, vai conseguir aí alcançar resultados melhores. Como eu falei com vocês nas outras aulas, unhas ruídas são uma oportunidade muito grande para nós. Por quê? Porque a gente gera transformação naquelas unhas, né? A gente gera transformação em uma unha ruída. E a transformação é o que eleva a gente como profissionais, né? A transformação, a gente tem que mostrar para o cliente a oportunidade. E as unhas ruídas é uma grande oportunidade, né? Porque você vai pegar uma unha que está ruim, vai trabalhar para ela ficar boa. Mesmo que você não faça, vamos dizer, aquele trabalho perfeito, mas você pode ter certeza que a unha que está ruída, se você aplicar essa técnica hoje que eu vou mostrar aqui para vocês, vai ficar muito melhor do que ela chegou para vocês, tá bom? Então, gente, eu vou virar aqui a tela do celular, que eu estou com a unha aqui, para a gente poder aplicar essa reconstrução, tá? Anotem tudo direitinho para vocês não esquecer de nada, porque quem realmente prestar atenção nessa aula não vai ter mais dúvidas em quando fazer uma reconstrução para fazer aí o alongamento na fibra de vidro, tá? Lembrando que isso é para você que quer viver da fibra de vidro, tá? Assim como eu, Ana, vivo hoje somente da unha de fibra. Vou virar aqui o celular. Olha só, vou mostrar aqui para vocês essa lâmina aqui. Ela aconteceu, na verdade, não foi tanto que foi ruída. Ela não foi ruída, aqui foi um acidente que aconteceu, né? Houve um impacto e o impacto fez com que essa unha quebrasse nessa região aqui. E o que eu quero explicar para vocês sobre isso é que é o seguinte: sempre quando isso aqui acontecer, é uma das razões onde a gente vai precisar de fazer reconstrução. Eu sempre falo com vocês, em questão de unhas ruídas, o quê? Que a gente tem que trabalhar muito a área da cutícula. Porque o que acontece? A gente trabalha na área da cutícula, a gente libera espaço que está nessa parte interna da área da cutícula para a gente poder alongar. Ou seja, dependendo do grau que a unha estiver danificada, seja por algum impacto, né, algum acidente, ou porque a pessoa roeu mesmo,
não precisa da gente fazer reconstrução, porque a gente faz uma boa preparação da área da cutícula e aí a gente acaba liberando o espaço, né, aqui nessa região. E aí a unha fica maior, né? Então a gente acaba trabalhando com a lanterninha, abrindo os cantos certinho, a gente consegue aplicar a fibra. Só que aqui é um caso à parte, porque nessa unha ocorreu um impacto, né, uma lesão, essa unha foi lesionada. Aqui não tem como eu aplicar a fibra sem fazer uma reconstrução. Por quê? Porque aqui, ó, isso aqui é a pele dela, ó. Isso aqui não tem unha. Então, ou seja, não tem como eu passar minha fibra aqui por cima sem pelo menos preencher essa parte aqui, ó, onde foi danificada. Então, o que acontece? Vai ter casos que a gente vai conseguir abrir, né, a área da cutícula e vai conseguir liberar um espaço para a gente trabalhar a fibra. Só que aqui tem muito espaço em aberto, ó, onde a lâmina não está presente, ó, onde a lâmina saiu pelo acidente que teve. Então, eu vou precisar de preencher isso daqui, ó, para eu conseguir aplicar a minha fibra aqui por cima, tá bom? Então, assim, sempre, gente, a primeira coisa que vocês fazem, quando vocês pegar uma unha ruída, é vocês analisar o espaço que tem para dentro da cutícula. Porque na maioria das vezes, dependendo da unha ruída que a gente vai fazer, a gente consegue liberar um espaço nessa área da cutícula. E aí, através da preparação bem feita, né, a gente afasta com a espátula, e aí depois vem com a broquinha, e a gente tira o excesso de pele, igual aqui, ó. Aqui, você afasta, ó. Aqui já tá no limite. Aí, eu venho com a broquinha de preparação, tá? Aqui, ó, eu tô usando a broquinha diamantada 718, ó. A gente vem afastando, limpando aqui essa área de cutícula, ó, pra gente ver o tanto de espaço que a gente consegue liberar, pra gente poder trabalhar. Aí, o que eu fiz? Eu pego, tiro a oleosidade aqui direitinho, ó, né, desse pedaço aqui dessa lâmina. E aí eu vou olhar direitinho o tanto de espaço que eu consegui liberar, afastando essa cutícula, né? Aqui, por mais que eu liberei espaço, aqui na ponta tá faltando esse pedaço de lâmina. Então aqui a gente vai ter que fazer reconstrução nesse caso, tá? A gente precisa de preencher um pouquinho, né, dessa lâmina aqui, ó, em cima do leito, pra gente conseguir aplicar a fibra por cima certinho, tá? Então, ó, o que eu fiz aqui? Eu fiz a preparação, afastei a cutícula, né? E passei aqui o motorzinho na área da cutícula também. Aí a gente vem, higieniza, né, direitinho aqui com o prep também para poder tirar a oleosidade. E a gente faz a preparação normal, como se a gente fosse aplicar um alongamento mesmo, como se a gente tivesse já colocando a fibra, só que a gente faz primeiro a reconstrução, ó. Eu fiz aqui, né, a higienização e aí eu vou aplicar aqui o desidratador, tá? Vou aplicar o desidratador. Pode deixar ele encostar aqui pro lado de fora? Pode, não tem problema, porque a gente vai colocar gel aqui, tá? Vou colocar aqui o primer, não vou usar primer ácido nessa situação, por ter muito excesso de leito exposto, ó. Aqui o leito ele tá bem exposto, então para não correr o risco de encostar, eu vou usar só o primer normal, ó. Porque se encostar aqui, pelo menos é o primer normal. Ó, eu vou colocar ele até mesmo nesse espaço aqui do lado de fora, onde eu vou preencher com gel, tá? E aí, o que acontece? Gente, quando a gente vai fazer a reconstrução, pra gente poder aplicar a fibra, nós temos que prestar atenção no gel que a gente vai usar para fazer isso. Porque eu não posso colocar aqui o gel base, porque o gel base ele queima. Aqui, o que acontece?
Eu não posso usar um gel hard, porque eu vou colocar gel em cima. Eu vou colocar gel em cima da pele dela, então ela não aguenta aqui um gel hard. Eu não vou colocar aqui também um gel base, porque o gel base, se vocês reparar, dependendo da quantidade que vocês colocarem, ele vai esquentar. Ele esquenta muito. O gel base, o nome dele já diz tudo, ele é uma base, ele não é para ser usado em excessos. Então, o que eu vou usar aqui para eu fazer essa reconstrução? Eu vou usar um gel normal, que não seja hard nem gel base. Eu uso um gel para fazer ponto de tensão, que é um gel que a minha cliente vai sentir menos na hora que encostar ele aqui na pele dela. Tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou reconstruir aqui. Vou usar aqui para fazer reconstrução o gel nude. Vou usar o nude da Volia, tá? Normal, ele não é hard nem nada. Para eu poder reconstruir esses pedacinhos aí, para poder liberar o espaço de aplicar a fibra. Aí, olha só, eu fiz a preparação aqui certinha. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Ó, eu vou pegar um pouquinho, gente, ó, de gel nude. E vou começar a reconstruir aqui, ó. Olha só. Não peguem quantidade exorbitante. Não encha o pincel e sai plantando gel na unha da pessoa. Não, gente, não é assim. A gente vai fazer uma reconstrução de lâmina. A lâmina é fina, tá bom? Não precisa de fazer uma coisa muito grande aqui, não, ó. Eu vou apenas reconstruir a ponta dela até na parte onde começaria o crescimento da borda livre, né? Que é aquela parte que se estende além do dedo, olha só. E aqui, a quantidade de gel ficou boa, ó. Eu coloco a minha lanterninha um pouquinho só, para não esquentar ela, ó. Imagina eu fazendo isso aqui com gel hard ou com gel base. A cliente sofre, gente. Olha só, aqui ela nem sentiu dor. E olha só como que já ficou bacana esse resultado. Nesses casos aqui, quando acontecer isso, né, um acidente, né, ou às vezes tem pessoas que roem a unha assim. Não são todas, e é raro. Mas tem pessoas que roem a unha lá no talo mesmo. E infelizmente, por mais que você abra a cutícula da pessoa e tire, né, o excesso de cutícula, limpe, não vai ter espaço. Aí o que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei, né, a minha pontinha certinha aqui. Agora eu vou vir com o gel base. Ó, eu reconstruí aqui. Agora eu tenho uma lâmina, vamos dizer, que inteira. Agora eu venho com o gel base, porque ele já não vai esquentar mais, tá bom? Esse é o método que eu aplico em mesa com as minhas clientes, tá bom? Tô ensinando para vocês aqui o método da Ana. Método simples e eficaz, tá? É o que eu aplico aqui com minhas clientes e o que funciona, o que dá muito certo. Não tem erro. Se vocês fizerem assim, eu posso garantir para vocês que vocês não vão errar mais. Vou pegar aqui, ó, o gel base e vou fazer minha capa base, normal, ó. Olha só que legal. Venho aqui, faço minha capa base. Vou fazer uma pré-secagem rápida para não escorrer. E eu vou levar lá na cabine por 30 segundos, rapidinho aqui, põe pra mim. Porque, gente, o que acontece? Quando você aplica essa reconstrução, a sua fibra, ela vai encaixar perfeitamente. A sua fibra, ela vai assentar perfeitamente. E aí, você vai conseguir ter um bom resultado na unha roída. E a maioria das vezes, onde as pessoas erram nisso? Não sabem identificar quando precisa e quando não precisa. Quando precisa? Quando a pessoa está com a unha, a lâmina está na metade, né? Mas tem pessoas que roem a unha e ainda tem um espaço para trabalhar,
né? Eu sempre faço o quê? Eu olho a situação, geralmente quando bate o olho já dá para saber se a gente vai conseguir abrir um espaço ou não. Mas geralmente quando a unha tá igual a dela tava aqui, não tem jeito, preciso de reconstruir. Porque não vai dar certo, a minha fibra não vai ficar boa se eu aplicar ela em cima daquele buraco, sem reconstruir antes. Aqui, ó, vou tirar o excesso, ó, de goma, né? Vou tirar a goma do gel. E aí eu vou vir aqui e vou acertar, ó, de levinho, sem pressa, sem força, porque fazer unhas não é força, não é pressa, é jeito. Ó. Aí você vem aqui acertando, deixando essa reconstrução mais plana, para na hora que você vier aplicar sua fibra, ficar certinha. Não é de qualquer jeito, gente, tá vendo? Tem o jeito certo de fazer. Né? Às vezes a pessoa pega e joga muito gel, e aí fica aquela coisa estranha, não dá certo, ó. Eu venho aqui na pontinha, ó, e vou acertar. Vai ficar curtinha? Vai, mas aqui eu tenho um lugar agora para me aplicar minha fibra, ó. Tá? Então, assim, a gente não perde por fazer bem feitinho, porque lá no final você tem o resultado, né? Ó. Vou acertar bem aqui certinho. Para não deixar ondulações, porque se eu deixar isso aqui também de qualquer jeito, na hora que eu aplicar a fibra, vai começar um lado da fibra levantar, a fibra fica toda desalinhada, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Como eu lixei, sempre quando eu lixo, eu passo um pouquinho de primer nesses arranhões que eu fiz com a lixa, ó. Olha aqui, gente, que bonitinho que ficou. Embora esteja essa marca aqui, ó, isso daqui é sujeira. Isso aqui eu já tentei tirar, mas eu não consegui tirar. Por quê? Porque senão ia machucar ela, tá? Isso aqui é tempero, alguma coisa que ela manchou a unha no serviço dela, tá? Mas isso aqui não é fungo, isso aqui não é nada, não tem nada aqui que vai ser prejudicial a ela. Eu já limpei tudo, na verdade isso aqui foi só uma marca que ficou. Eu tirei tudo que tinha nessa parte de dentro. Então aqui tá sem perigo nenhum, tá? A gente tá ciente que isso aqui foi devido ao impacto mesmo, né? Deu esse acúmulo aqui, mas aqui a gente já limpou, já passei broquinha, já passei o prep, já fiz a higienização certinho, porque também não adianta a gente vir e pregar o negócio na unha de qualquer jeito sem puxar o histórico do que foi ocorrido aqui, né? Sem fazer a avaliação do que ocorreu aqui, né? Se foi um acidente, se foi porque a pessoa comeu, se foi uma sujeira, se apareceu do nada isso aqui. A gente tem que pesquisar isso tudo com a cliente, né? A gente entrevista a nossa cliente para saber o que é que aconteceu. E aí, agora a gente vem aqui para aplicar a fibra, tá? Deixa eu pegar a fibra aqui para me mostrar para vocês como que a fibra assenta direitinho. Aí eu vou fazer o quê? Vou vir aqui para aplicar minha fibra, gente, ó. Vou usar o gel base aqui ainda. A gente vem fazer a análise de ponto zero, ó. Vou colocar a fibra aqui e aqui, ó, onde tava começando aquela parte dela que tava faltando a unha. Então eu vou colocar a fibra aqui nessa altura, ó. Olha aqui para vocês verem como que faz diferença e como que facilita a vida da gente essa reconstrução. Eu venho, coloco aqui a fibra certinho, do mesmo jeito que a gente faz normal, ó. E sem problema algum, gente, para aplicar a fibra. Olha que maravilha. Como que fica show, ó. Vou tirar o excesso. Encaixa direitinho aqui no cantinho, ó,
para não ficar sem fibra. Eu vou secar esse cantinho aqui direito primeiro, ó. E depois eu seco do outro lado. Que aqui a fibra já encaixou tão certinho, ó. Aí eu volto aqui, confiro. Ó, já secou. Eu viro aqui do outro lado, ó. E coloco a fibra. Olha pra vocês verem, gente, que bacana isso aqui, cara. Fica muito, muito bom. Isso aqui é ótimo fazer, principalmente, gente, em unhas que sofrem impactos. Às vezes acontece algum acidente e a cliente fica preocupada, né? Ai, meu Deus, e agora eu vou ficar sem aquela unha, né? Já tive cliente que acidentou feio a unha e achou que ia ter que tirar o alongamento todo por causa que aquela unha não tinha recurso. Sempre tem recurso. Mas para você adicionar esses recursos, você precisa fazer certo. Não é simplesmente fazer de qualquer jeito, as coisas têm que estar organizadas, passar os produtos na ordem certa, bem para você cuidar também da unha da pessoa. Olha isso aqui, gente. Ó. Que reconstrução mara. Ficou aqui certinho, prontinho para seguir o processo, ó. Agora vem cá, tira a marcação, ó. A gente vai camuflar aqui. E aí, vem com a lanterninha aqui, ó. E seco, né? Por ser uma camada fina, rapidinho seca, ó. E aqui, gente, é isso. Isso aqui é reconstrução de uma unha ruída. Ela poderia ser ruída, mas ela foi uma unha que sofreu um trauma, sofreu um impacto. E aí, o que a gente fez aqui, então? A gente reconstruiu isso daqui, né? Porque agora ela tem, ó, sustentabilidade, eu consigo trabalhar direitinho, tudo certinho, né? A fibra tá encaixada nas paredes laterais, tá? Então, nessa situação aqui, o mais importante você fazer é a reconstrução. Não tentem aplicar a fibra sem reconstruir quando for nesse caso, que a unha estiver tão pequenininha. Porque senão vai ter muito leito e pouca lâmina. Então você precisa de arrumar uma lâmina maiorzinha para você estar aí aplicando a sua fibra. Tá? O que acontece? Eu cheguei nessa conclusão pelo fato de que todas as vezes que eu ia fazer uma unha com esse tipo de problema, eu não reconstruía antes, no começo. E aí, a minha fibra juntava, minha fibra sujava, ela ia juntando aqui no meio, né, pelo fato da fibra não estar sendo aplicada em uma superfície dura, né, porque o nosso leito, ele é mole. Ele é molinho, então o que acontece? A fibra escorregava, ela não ficava consistente em cima, né, da parte mais dura, porque eu não sabia que precisava de fazer reconstrução, né? E aí depois eu pensei nisso. Se essa fibra, ela tá, vamos dizer assim, em uma palavra, em um verbo que vocês conseguem entender melhor, se essa fibra tá sambando em cima da unha, é porque tá mole. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma superfície mais dura para poder suportar essa fibra aqui em cima, que aí ela não vai ficar dançando, eu vou pôr ela lá, ela vai ficar lá. Então, depois que eu comecei nessa situação a aplicar a reconstrução, ficou muito mais fácil para mim. Muito mais fácil para mim ter o resultado de uma unha ruída. E isso daqui que vocês aprenderam agora, com isso vocês fazem qualquer tipo de unha ruída. Qualquer tipo. Porque se vier uma que esteja ruída, mas não esteja com esse tanto de leito exposto, não precisa de reconstrução. E se vem uma com o leito tão exposto igual essa tava, você já sabe fazer uma reconstrução, porque você assistiu essa aula aqui. Tá? Então, gente, é isso aqui, tá? Nossa aula de reconstrução. Eu espero que vocês tenham aprendido tudo direitinho, tá? E apliquem isso aqui que vocês vão ver se vocês vão ter dificuldade em fazer esse tipo de trabalho.
Vocês vão salvar muitas unhas ruídas aí ainda através disso daqui, tá bom? Oi, gente, fala pra mim aí se vocês conseguiram entender direitinho. Vocês viram que tudo é técnica, gente, tudo é um método, tem um método por trás disso, né? Isso é o método, esse é o método que eu aplico na minha mesa e dá super certo, entendeu? Você, tipo, não tem como dar errado. Se você aplica dessa forma que eu tô ensinando, você não erra, você não tem como você fazer errado. Então, você precisa só prestar atenção e avaliar. Sempre quando eu pego uma cliente novata, eu sento com ela e faço avaliação. Se ela tem uma unha ruída, eu vou avaliar o grau que tá aquela unha, se vou precisar de fazer uma reconstrução, né? Porque isso aí faz parte, tá bom? Então tá bom então, meninas, ó, foi maravilhoso estar com vocês. Nós batemos 170 pessoas aqui hoje. Tô muito feliz, isso é bom, ó, porque aí eu vou voltar com aulas para vocês todos os dias, tá? Eu adoro vir aqui, ficar aqui com vocês, ó, horas ensinando. Isso pra mim é o mais importante de tudo, porque eu sei que muitas de vocês conseguem absorver. Quem aplica, absorve. Tá bom? Então, um beijinho pra vocês, tá bom? Essa aula de hoje, depois eu vou subir ela aqui no Instagram e vocês vão poder assistir ela toda completa de novo, tá bom? Então, um beijinho pra vocês e deixa eu finalizar aqui. Minha cliente está aqui esperando, foi modelo para mim aqui na aula, tá bom? Beijinho para vocês.